Jacó, ele teve duas mulheres oficiais, que foi Lia e Raquel, e teve duas sem ser oficiais, que eram as escravas, as empregadas de Lia e de Raquel. Ainda teve uma outra, que é Bila, né? Teve Bila, né? Não, Bila? Teve Bila. Eu acho que ele teve umas 4, porque era costume da época o homem ter muitos filhos. Quando a mulher não conseguia dar muitos filhos para o homem, ela dava a empregada para fazer filhos. Só que esse filho da empregada era dela. Ela tomava essa criança. A cultura antiga é muito diferente. Nós estamos falando de 4 mil anos atrás. Então, veja que a Bíblia é muito grande. O cara falou sobre inseminação aí. A pessoa, será que não é adultério? Será que não é? Bem, veja aí que essas mulheres que Jacó tinha, foi suas próprias mulheres que deram para ele dormir. Está entendendo? Inclusive Bila, que você não está citando aí. Tem Zilpa. Como é aqui? É Zilpa, cadê? Cadê o comentário dela? É Bila. Ah, tá aqui. É que ela botou Bile. É Bila. Bila, Zilpa deu filhos para Jacó, e filhos lindos. Porque a mulher, quando não conseguia dar filhos, o pensamento da mulher era, eu não estou conseguindo dar filho para você, tem essa minha empregada aqui, Tonhona. Tonhona, minha amiga, dá para você dormir com Tonhona? Aí o cara, eu farei esse sacrifício. E não era dormir assim, sem querer, não, era dormir mesmo. Tá? Não era concubinas, porque concubinas, era também, né? A palavra concubinas remete à prostituição, mas também remete a mulheres não oficiais. Então, Bila e Zilpa não tinham direitos, mas os filhos dela tinham direito à herança do velho. Era questão de laprata, de dinheiro. Mas as filhas de Bila e de Zilpa não eram filhos de Zilpa, era de Jacó com as suas mulheres. Era tomada. Mas elas eram também privilegiadas. O cara vai ter um filho rico, né? No mínimo vai ajudar a mãe, ou não vai? Né? Então, casamento, você veja, casamento na época de Cristo era totalmente diferente da época de hoje. E isso não é época de Cristo. Isso é em torno de 3.000 anos atrás, 2.000 anos antes de Cristo. É muito tempo. Então, a visão sexual da época era totalmente diferente que nós temos hoje. Tá? A visão de casamento, né? A concubina era diferente da esposa porque não era oficial. Ela era a empregada, geralmente era a empregada ou amiga da esposa. É isso que eu estou falando, a questão que não existe nada novo sobre a terra. A mulher não consegue engravidar, aí manda o marido engravidar a amiga. Está entendendo? Isso dá uma confusão do diabo, às vezes dá e às vezes não dá. No caso de Abraão, deu. Mas no caso de Jacó, não deu. Oxi! Sim, no caso de Abraão, nasceu, aí foi uma briga das mulheres, as mulheres saíram na tapa, foi uma confusão danada. Mas no caso de Jacó, não deu. Isso era um costume, eles não estavam pecando. Né? E lembre-se que o homem naquela época casava com muitas mulheres. E era tudo da cama, deitado, dormindo junto, e as mulheres decidiam. Tu vai dormir com o velho hoje? Vou não, vai tu, que eu estou cansada. E elas decidiam. Incrível isso, né? Incrível. Está na Bíblia, no focinho da gente. Né? É a questão cultural, né? Hoje em dia, não aí dá certo. Bem, mas já houve casos de mulheres que não conseguiam engravidar e passaram o óvulo para a filha dela, passaram a amiga deu filhos, né? Agora, o problema é depois a amiga não querer dar mais o filho, né? Mas aí se tem documento para assinar, não tem? Nada deve ser feito escuro, deve ser feito claro, né? Então, a Zilpa, não e os homens ainda usavam de vez em quando uma menininha paga, né? Também. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Está na Bíblia que Judá usou Tamar, pensando que Tamar era uma prostituta. Então, os homens usavam prostituta também. Então, quando a gente estuda a história da Bíblia, é uma bomba cultural. E não tinha ciúmes, pastor. O ciúme estava na posse, não estava em questão sexual. Ou seja, ninguém tomasse o marido dela, não. Está entendendo? O ciúme, não existia ciúme. O ciúme não era sexual, o ciúme era posse. Né? Com certeza não ia dar certo.
A confusão só foi com Bila se envolver com o filho mais velho de Jacó. Aí foi outra coisa, meu amigo. Aí foi um incesto, né? Mas Bila era bonitinha, bichinha, mas ela não era mulher oficial, né? Então houve aí um moído, esse moído aí é um moído particular da família lá, né? Mas aí com a outra não deu moído não, né? Vai de pessoa para pessoa, né? Pois hoje em dia tudo mudou, né? Mas mudou assim, em tese. Por exemplo, a mulher não consegue ter filhos, vai ficar sem? Então, se ela arrumar um óvulo, ou uma amiga, ou uma filha, ou até a mãe dela, se for nova, ela pode ter filhos por ela. E aí tem. Entendeu? Sim. Hoje em dia, até os grandes reis da terra não tem mais filho normal, não. É tudo no laboratório. Sabia não? Pois fica estudando, menino. Então, essa questão antiga era essa. O casamento era o casamento é um ato político, tá? Os homens tão bíblicos do passado casavam por interesses financeiros, interesses políticos. O casamento, ele tem a parte de Deus, mas tem uma parte política, poíca. Né? Então, o senador casava o filho com o outro senador para ter mais poder. Entendeu? Então, o casamento não era nem a mulher que decidia. Quem decidia era o pai da mulher. O pai quem decidia. Hoje o pai não manda mais em nada, nem na mulher. O homem arruma o que quando é estéril. Eu não entendi. O homem arruma o que quando é estéril. Eu não entendi, Luciana. Melhor que mudou, não tinha direito nenhuma mulher que não era esposa. Elas não tinham direito a nada. Mulher não tinha direito a nada, mesmo esposa. Ela só tinha direito a partir do momento que tinha filhos. Por isso que Tamar teve tanto medo de ficar sem filho. E se fosse filho macho, se fosse filho fêmea, ela não tinha direito a nada. Ia tudo pro irmão do cara, pro irmão do velho. Os bens eram da família. A época era pesada. Então, quando a mulher tinha um filho macho, ela garantia o direito dela. Quando o velho morresse, os filhos teriam direito. E a aposentadoria da mãe eram os filhos. Como a de Maria foi Jesus e acompanhou Jesus até o final da vida. Né? Melhor que mudou, não tinha direitos. Por isso que valorizavam muito o ser estéril. Elas valorizavam porque era uma questão de sobrevivência. Porque se a mulher não tivesse filho, o marido podia repudiar ela, estava na lei. E se ela não tivesse filho, quando ela ficasse velha, se ela não tivesse uma amiga, ela estava lá, lascada. O filho tinha a obrigação de socorrer a mãe. Então, o casamento era uma questão de necessidade política. A mulher precisava de um homem para sobreviver na terra. Né? Isso eu estou falando na Bíblia do Velho Testamento, e lá na época de Jacó, há 2000 anos atrás, antes de Cristo, era pior ainda. Então não tinha isso não. Né? Jacó estava tomando uma aguinha, Bem, e independente de ter filhos, né, as mulheres costumavam dar as servas para o marido. Isso está na história. A mulher estava cansada, estou com dor de cabeça, mas chegou o dia dela dormir com ele, então ela dizia, vá, fulana, vá, dê um jeitinho nele lá, tá? Viu? Cuidado, viu? Vai. Isso é uma bomba, não é? Isso é liberalismo? Eu não sei, isso é história. História. Né? História. Então, essa questão de patrão, empregada, de servos, o senhor tinha direito sobre o corpo. Né? Agora, quando oficialmente ela dava a empregada para o cara fazer um filho, então ela sabia que aquele filho era do marido dela e não do escravo que estava lá no cercado. Então, isso tinha todo um ritual. Pronto, eu vou dar minha escrava para o meu marido ter um filho com ela. Então, ela já ficava em quarentena uns 2 meses para ver se ela menstruava, porque um outro servo podia ter pego ela por aí no meio do mato, né? Entendeu? O pessoal não era besta, não. Depois que a patroa via, tá menstruada? Deixa eu ver. Olhava. Tô. Aí ela dizia, pronto, não vai sair daqui, tá? Não entra homem aqui, não. Já para proteger a plore do seu marido. Aí, com isso,
né, ela tinha filhos do marido. Aí, quando ela tinha, ela amamentava e desmamava. Geralmente se desmamava com 2 anos. Quando tirava do peito, aí dava para a patroa. Nossa, essas histórias são complexas. São complexas. É a questão do passado, né? É a questão cultural da época, né? Então, por isso que também a gente não pode... tem coisas que ainda se mantêm, algumas coisas parecidas. Por isso que a Bíblia diz que não existe nada igual, nada diferente, tudo é igual, né? Agora, essa história é a história de Jacó mesmo, está tudo na Bíblia, e além disso está nas histórias de Israel. É histórico, né? Ok? Veja aí, você gostou desse assunto? Dê uma olhadinha aí sobre casamento na época de Cristo, Joilson de Assis. Dá uma olhadinha? Casamento na época de Cristo, Joilson de Assis.